Abra sua Bíblia em nome de Jesus, nós ainda temos tempo, porque Deus é bom. Abre o teu coração. Se você quiser beber uma água, vá beber, porque hoje é um dia especial. Hoje terminamos, 12:30, eu vou tentar até terminar antes, tá legal? 1 Samuel, você vai lá no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Aí você vai passar por Juízes, vai passar por Ruth, até chegar 1 Samuel, capítulo 1. Pastor, diante disso que eu acabei de ouvir, o que eu posso fazer, pastor, para que a minha vida, para que eu consiga viver isso que eu acabei de ouvir e que eu receba aquilo que eu preciso? Porque nós ouvimos isso, mas eu vou voltar para a minha vida real e eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar coisas, eu estou com dificuldade, eu estou passando por uma situação financeira, emocional, conjugal, familiar. O que eu faço, Deus? Vamos rapidamente ver 5 coisas rápido sobre essa grande mulher que estava vivendo uma vida muito atribulada, com vários problemas na vida dela, dentre eles a própria falta de poder produzir filhos, de dar filhos, né? A infertilidade e também, além disso, uma coisa importante, ela estava amargurada de coração, ela estava no nível de problema que ela estava assim angustiada. Acompanhe comigo a leitura e você vai entender um pouco dessa história dessa mulher. Diz assim, capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ler do 1 até o 28. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Efraíta Zufi. Versículo 2. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do que o Senhor tinha deixado a Ana estéril. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. No versículo 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e no versículo 10, e com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. No versículo 11, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o profeta, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então o profeta Eli pensou que ela estivesse embriagada. E no versículo 14, ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, mulher. No versículo 15, Ana responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E no versículo 16, não julgues tua serva, uma mulher errada. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu no versículo 17, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19, penúltimo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E no último versículo, versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Vamos parar aqui no 20, né? Eu falei 28, mas é só até o 20, tá bom? Ou seja, você vê aí uma mulher atribulada, com um problemão, sendo humilhada. Você vê que era uma sequência de problemas. Primeiro, de não gerar filhos, ser estéril. Segundo, de ver a mulher dando filho todo ano. Se você estudar esse texto, você vai ver que a mulher todo ano dava um filho. Então, a mulher, há anos, a mulher vinha humilhando. A cada um que nascia, ela devia ficar aqui, ó. Olha aqui, ó, os seios cheios de leite. Ela só, olha aqui, ó. E aí pegava o bebê, olha aqui, e ela zombava. E ela angustiada. Mesmo o marido falando, eu amo mais a você, ela mesmo assim, ela ficou angustiada. O que ela fez? E aí é o que a gente vai aprender, essas características que fizeram com que Ana, não só Deus se lembrasse dela. Quando diz se lembrar, não é que Deus se esqueceu. Não é que ele se esqueceu. É porque ele não estava vendo a causa dela. Ok? Ele se voltou para a causa dela, tá? Então vamos lá. E aí o que acontece? Eu vou destacar aqui a primeira característica para a gente ganhar tempo. Qual é ela? Enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas da vida. Se eu sou você, eu anoto isso aí, ó. Primeira característica que Ana me ensina e te ensina nesta manhã. Enfrentar o que for, mas nunca se entregar diante dos problemas da vida. A primeira coisa que essa mulher me ensina, e não sei se eu como homem suportaria isso, e a Bíblia nem diz que ela brigava com a mulher, ela suportou, ela estava amargurada de coração, de espírito, ela estava dilacerada, ela corre para Deus. Então isso fica aí uma lição. Então ela não se entregou, ela continuou orando, ela continuou sacrificando, ela continuou indo ao templo. Olha, gente, naquela época, para ir ao templo tinha que andar 2 dias de viagem, às vezes 1 dia de viagem. Lembra quando Jesus ficou lá no templo? E depois de 2 dias de viagem que eles deram falta voltar, ele estava no templo. Ou seja, eles pagavam preço, ia com animais, sacrificavam. E olha só que interessante que eu aprendo também. Eucana, ele pegava e dava para oferta, para que a Penina ofertasse, sacrificasse. Ele dava oferta para os filhos dele, né, com ela, para que cada um deles também sacrificasse, aproveitando a oportunidade de estar na casa de Deus, no templo, e também dava para a Penina. Então, todos eles tinham o costume de ir sacrificar ao Senhor. E Ana, por conhecer, o que ela fez? Foi além, meteu logo um voto, pela causa dela. Então, nós vemos um segredo. Jacó fez a mesma coisa. Para mudar, gente, o que muda quadro muito negativo é voto. Voto, da Bíblia está cheio disso. Não é coisa minha, é Bíblia. Voto, mas aí você tem que fazer seguindo essas características. Primeira coisa, é não desistir, é enfrentar o que a vida der. Olha o que diz Provérbios 24:10. Esse versículo aqui um dia me deu um tapa na cara. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou será pequena, olha aí, ó. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Engraçado, um dia eu estava numa situação, né, sei lá, acho que 20 anos atrás, e me ligaram para resolver um problema lá de uma outra pessoa, eu não sabia o que fazer, e dei aquela tremenda, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, meu Deus do céu, o que eu vou lá? Eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver lá, ajudar o meu irmão a resolver o problema dele, mas eu não sei o que fazer e tal.
E eu abri a palavra, eu estava sozinho na sala, não tinha ninguém para eu pedir um conselho. Daí eu falei, sabe de uma coisa? Palavra. Abri a palavra assim, aquela rápida que a gente faz, né? Fui lá, abri, caiu exatamente nesse texto. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu falei, opa, não, que isso, rapaz? Não, vamos para cima. E fui. E Deus deu vida. Senhor, manda os teus anjos na minha frente, arcanjo, eles, os querubim não que não sai do trono, mas os arcanjos, o anjo, todo mundo que tiver, manda na minha frente. E não é que é? Quando eu cheguei lá, irmão, o povo corria assim, ó, abria caminho. Aí eu estufei peito, é comigo. Sai da frente. Ah, Senhor, meu irmão é benção. E meu irmão, graças a Deus, voltou para o Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, segura ele lá, Deus. Ô, Jesus. Ah, Senhor. Mandou a fotinha para a gente lá, ele lá na igreja, lá, uma igrejinha, ajoelhado, em nome de Jesus, irmão. Né? Você viu, né, Paula, a fotinha, né? Senhor, segura ele lá, que o irmão é sabuado, irmão. Ele entra, daqui a pouco ele vai lá e faz assim, igual a foquinha. Senhor, segura ele em nome de Jesus. Então, na primeira característica, tem uma chave para você. Se o inimigo perceber que você está com medo, aqui é uma chave, hein? Pega esse princípio, hein? Aprende isso para a tua vida. Se o inimigo perceber que você está com medo, ele fará de tudo para destruir sua vida. Ana era uma mulher com problemas, mas ela não se entregou diante dos problemas. Presta atenção. A natureza, ela nos ensina, sim ou não? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhai os lírios do campo. Olhai o pardal. Olha isso, os passarinhos e tal. A natureza nos ensina. Se você parar e ver a vida das abelhas, tu aprende. Se você das formigas, você aprende. As árvores, eu vou ensinar no ciclo o poder que as árvores têm. Vocês vão ver. Vocês vão ficar doidinhos nessa série. As árvores falam. As árvores choram. As árvores se comunicam entre elas e eu vou provar para você na palavra. Voltando para cá. Não perca a série, em nome de Jesus. Aí, presta atenção. Aí o que acontece? A natureza ensina, não ensina? Se vier um cachorro, se vier um leão, tem até uma técnica lá onde tem leão, lá na África, que se um leão ou um urso, na Flórida, se eu não me engano, tem um país desse aí que tem muito urso, eles já sabem. O urso aparece, você tem que ficar de pé e não mostrar medo. Se você se abaixar, ficar abaixo dele, eles veem você como presa. E se você fizer menção de correr, eles vão te atacar. Você tem que mostrar que você não está com medo. A cobra, a mesma coisa, que ninguém vai parar para ficar fazendo isso, né? Quer correr logo, né? Mas se você encarar a cobra e ficar, né? Ela não vai conseguir te morder. Ela vai ter que ficar ali numa luta, né? Mas existe um segredo nisso. O inimigo também é assim. Se você mostrar fraqueza, ele vai vir. Toda vez ele faz assim, te dá um problema, você se desespera, você se perde, você começa a descrer em Deus. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Alguém vem e fala, você está feio. Aí você entra em depressão. Ah, é aqui. Aí vem um problema tal com alguém, você se perde todo, não sabe o que fazer, fica desesperado, corre de Deus, para de vir para a igreja. Ah, é aqui. É a dor de cabeça? É aqui. É o resfriado? É aqui. Ele vai ver aonde você fraqueja e pode reparar, ele vai estar sempre trazendo alguém ou alguma circunstância, alguma situação no calcanharzinho. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Ana não. Ana não teve medo, ela continuou indo ao templo, ela continuou sacrificando, fez o voto, ela continuou buscando a Deus. Aí, ela não podia ter filhos, olha que situação dela, olha os problemas da vida dela. Para uma mulher, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, diz lá no versículo 6, ela era tribulada de espírito, olha o que diz no versículo 15, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, porque o sacerdote ali viu ela se bater na boca, sozinha, ele falou, essa mulher está bêbada. Ela falou, não estou bêbada não, estou atribulada de espírito. Você sabe o que é ser atribulado de espírito, né, irmão? Alguém aqui já teve isso? É brabo, hein? Eu já tive. E ela era cheia de ansiedade, vivia aflita, porque aí diz aqui no versículo 16, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela falou para o sacerdote, eu estou aqui orando, aqui, ó, balbuciando, o Espírito Santo é que traduz os gemidos inexprimíveis, é ele que traduz, e ela ali balbuciando, e aí
Ela diz isso, eu estou aqui orando até agora porque eu estou precisando. Então, a primeira característica é: enfrenta, seja o que for, enfrente, fique firme. Esse dia vai passar, tudo é uma fase, tudo é um ciclo. Vai voltar de novo a alegria na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Segunda característica que Ana nos ensina nesta manhã na palavra de Deus: a humildade e o quebrantamento de coração. A pior coisa que tem é aquela pessoa que está errada, está passando por peleja, está vendo que o bicho está pegando para o lado dela, para a família dela, para os filhos dela, para todo mundo, e a pessoa não abaixa a cabeça. A pessoa não dá o braço a torcer. A pessoa não quer ouvir nenhum conselho, irmão. Então, que nesta manhã, Ana nos ensina. Ela tinha toda a razão para brigar com aquela mulher, ela tinha toda a razão para brigar com o marido, ela tinha toda a razão, mas ela faz o quê? Olha aqui, ó. A humildade, o quebrantamento de coração. Você não vê em momento nenhum ela batendo boca com Penina. Ela vai para Deus. Ela se humilha, ela chora, ela reclama com Deus. Lembra da tua serva, o Senhor se esqueceu de mim. Escute, Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista disse, e o salmista sabe o que ele está falando, porque ele várias vezes esteve diante de Deus quebrantado e contrito. Diante de tantas humilhações e afrontas, Penina provocava, zombava e irritava durante vários anos. E no versículo 10 do capítulo 1 de Samuel, Ana declarou: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela se humilhou e se quebrantou diante de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a fase da sua vida, mas vê bem, se retrai um pouco, não da igreja, não da gente, mas do teu problema, e vai buscar a Deus. Se eu estou sem força, vem para cá receber a palavra. Está com um pouco de força, vai orar, pede ajuda. Mas não entregue os pontos. Se humilhe, se quebrante diante de Deus. Não se humilha para pessoas erradas, se humilha para Deus. Terceira característica que Ana nos ensina: aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Ana tinha um propósito. Qual era o propósito de Ana? Ter filhos. O problema de Ana era não ter filhos. Ela queria ter filhos. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei. O dela era um filho. Você pode ser um emprego, um aumento, um filho, uma filha, um esposo, a esposa, não sei qual é. Mas olha aqui a chave, pega aqui. Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Mas o que é ter propósito, pastor? Ter propósito é ter ideias e intenção de querer fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Porque tem gente que tem ideias, quer que realize, Deus realize, mas a pessoa não faz nada por aquilo. Ela continua na dor dela. Vou repetir, o que é ter propósito, pastor? Ter propósito é ter ideias e intenção de querer fazer alguma coisa em prol daquilo. Ela queria ter filho, ela ficou em casa chorando? Não, ela fez coisas. Ela levou sacrifício, ela fez o voto, ela ficou um bom tempo orando e, por fim, ela sacrificou, deu lá várias coisas para Deus em detrimento daquilo que ela queria. Às vezes você quer coisa, mas também não faz nada. Você quer uma vitória, você quer até melhora financeira, mas você não planta. Desculpa, você não vai ter. Desculpa eu te falar isso, é real. Se você quer uma melhora financeira, a Bíblia diz isso. Dízimo na igreja e oferta é para isso, é para te fazer prosperar nesse sentido, dos teus filhos terem o que você não pode dar. Quem está entendendo, diga amém. Então ela sacrificou coisas para receber coisas, é assim que funciona. Se eu quero colher morango, eu tenho que sacrificar, de fazer um buraquinho. Eu estou lá com um pé de capim-limão, que agora eu vou ser adepto ao chá. Café eu estou diminuindo, tá? Não me tentem mais com café. Aí eu estou lá, dá trabalho, irmã. Ó, vou revelar um segredo e um mistério bíblico. As plantas, eu falei, árvores e plantas, elas têm sentimentos, elas falam, não é falar como a gente fala, é uma comunicação que eu vou ensinar na série como elas se comunicam. Tem a ver com ciclo. A irmã me deu uma muda, que eu pedi, né? Uma muda de capim-limão. Ela trouxe a muda já plantada no jarro, bonitinho, já estava até lá no jarro já. Não veio pela raiz e tal. Veio bonitinha, verdinha. Lá em casa, tá tristinha, puxinha. Sentiu o ambiente.
está na mesma terra, no mesmo jarro, ela não sofreu dano de ter que arrancar a raiz e trazer só com a raiz. Não gostou, não. É igual a Laurinha, chateada. Vou dar todinho para ela, vai ver se ela melhora. Está chateada, mas tá. Eu conversei com ela. Paulo não viu, não. Paulo nem sabe disso. Olha lá. Ela não sabe. Eu falei lá, filha, eu preciso de você. Aí alisei ela lá, aí tá brotando verdinho lá, aleluia. É, irmão, mistério. Quem está entendendo, diga amém. É mistério, irmão. É. Já dizia a nossa avó lá, conversando igual doida. É doida. Doida é tu que não sabe conversar com as plantas. Vamos lá. A Ana teve uma ideia, uma atitude, a sua intenção foi querer fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Então faça alguma coisa, eu já vou te dar dica. Você vai ter oportunidade em novembro e dezembro de fazer alguma coisa diante de Deus para mudar a sua situação. E olha que a situação dela era. Agora uma pergunta de Deus para você. O que você está fazendo, crente, para mudar esta situação? Qual é o seu propósito diante de Deus? Ana foi uma mulher de propósitos e por isso Deus lhe abençoou. E aí a gente vê que ela pediu um filho, depois o que ela fez? Ela concedeu o filho ao Senhor. Tudo que você pedir ao Senhor, aprenda isso, e Ele te der, devolva uma parte para Ele. É ciclo, gente. Aprenda isso, é um ciclo. Enquanto você não aprender isso, por que muitos de nós passamos por situações difíceis? Porque quando a coisa está boa, nós mete o pau. Aí quando está ruim, vem pedir a Deus, Senhor, muda a minha vida financeira, que não sei o quê. Mas quando estava bom, você meteu o pau. Eu aprendo aqui com Ana o seguinte, ela estava mal, pediu a Deus o quê? Um filho. E ela foi ao extremo, essa mulher. Ela pediu um filho, olha que loucura é essa, mas ela falou assim, cara, eu não vou, imagino eu, parafraseando a pastor Ney, versículo 2, cara, essa mulher que está aqui é atribulada, os filhos dela é atribulada igual a ela, porque é DNA, se a mulher ficava perturbando, as crianças deviam ficar dando chute na Ana, aqui é meu irmãozinho, Ana, ela falou, vou criar meu filho aqui? Vou nada. Vou entregar ele lá na casa de Deus, para Deus cuidar dele e o sacerdote. Olha que jogada dessa mulher. Ela deu, o que Deus deu, ela deu tudo. Aí Deus é tão bom. Meteu logo 5 filhos nela, que agora eu quero ver os outros vir tirar onda com ela, que os 5 já reboca logo. Que ela não ficou mais sozinha. E outra coisa, se entra numa com ela, Samuel era juiz, já prendia todo mundo. Pegou a chave, viu como é que a colheita, a semeadura dela, como é que veio a colheita? Quem está entendendo esse mistério, irmão? Você está entendendo isso? Olha que loucura! É por isso que eu dou tudo que eu posso. Eu não tenho medo, porque eu sei que Deus vai fazer sempre além, gente. É isso que tem que entender. Essa mulher nos ensina essa característica linda de ser desprendida por aquilo que ela quer. Aí fica você. Agora, não engane Deus, gente, pelo amor de Deus. Você pediu emprego. O emprego que você tem, você pediu a Deus. A renda que você tem, você pediu a Deus. A casa alugada ou própria, você pediu a Deus. E o que você tem dado para Ele? Migalha? Você está se enganando. Isso aqui não estou falando de dízimos e oferta, não. Estou falando da sua própria vida. E tudo que interfere a sua vida. Tudo que você tem é fruto de oração ou pedido que você fez para Deus. É ou não é? Você viu a tua família passando tanto quando você era garoto, garota, menino, menina, e você viu a situação difícil dos seus parentes, você fez o quê? Tratou de falar, Deus, me ajuda. Deus, eu quero ter um emprego. Sim ou não? Aí agora você tem. Mas é pouco, né? Não dá para dar para Deus. Ela não tinha filho, ela pediu um filho, Deus deu um filho. É pouco. Só um filho. Essa mulher, ela vai lá, pega o filho, entende que seria melhor colocar na mão de Deus. O que você tem é melhor colocar na mão de Deus. Coloca, entrega para Deus, que quando Ele devolver, Ele vai devolver 5, 10 vezes mais. Essa é a matemática de Deus, quem está entendendo, diga amém. E aí, penúltimo para a gente ceiar. Quarta característica, a visão espiritual é essencial para ver o milagre acontecer. Essa mulher, ela teve uma visão espiritual. Por quê, pastor, você sabe? Aplicando hermenêutica e exegese no texto, eu consigo entender que ela o quê? Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à humilhação, mesmo em meio à afronta, mesmo em meio à não produção,
da vida dela como filho, o que ela fez? Ela continuou indo adorar a Deus. Ela continuou sacrificando ao Senhor. Ela continuou orando ao Senhor. Ela recebeu a palavra de um homem de Deus. E olha só, aqui tem um mistério, hein? Existem coisas na sua vida que só serão startadas debaixo de uma palavra de um sacerdote de Deus. Ele falou, a mulher já estava há anos sofrendo. Há anos, a Bíblia diz aqui no texto, depois você lê de novo, há muitos anos a mulher vinha fazendo isso. A mulher tinha vários filhos, ou seja, vários anos. Escute, ela estava pedindo muito tempo. Deu a treta lá, o sacerdote entrou no negócio, imediatamente não entendeu. Quando ele entendeu o que ela falou, e olha que ela nem falou o que ela queria. Repararam isso? Era só ela e Deus. Ela não falou, eu quero um filho. Ela falou assim, eu estou angustiada, tenho minhas causas aqui, estou pedindo para Deus. Ele falou assim, ó, que o Senhor conceda com o que você tem pedido a Ele. Quando ela chegou em casa, Eucana falou, entra aqui. Botou rosas na cama, e ali o milagre aconteceu. Pegou a chave? Quem entendeu aí, diga amém. Aí os irmãos entendem, né? Vamos lá. Ana teve uma visão, ela lutou com todas as forças e instituiu Deus. Não desistiu, foi até o fim. E quinta e última característica, e peço que os diáconos e diaconisas e obreiros que vão ajudar já se posicionem aqui na posição, para a gente fechar juntos. Pode fazer um fundo aí, irmão. Isso. É a quinta, sim ou não? Quinta característica, pastor, qual é? A oração é a chave que abrirá a porta da sua vitória. Quem pode dar um amém? Vamos lá então. Isso, só não distribui, fica na posição aí, os soldados de Cristo. A gente vai orar pela nação, em nome de Jesus. Escuta, a oração, crente, é a chave que abrirá a porta da sua vitória. Vamos lá? Ana só conseguiu vencer porque teve uma vida de oração. O que é vida de oração, pastor? É falar com Deus em todo o tempo, principalmente apresentando a Ele. Ela orou com amargura da alma, ela orou com intensidade, ou seja, não teve pressa, ela foi ali, e ela orou com o coração e ela derramou o seu espírito e a sua alma diante de Deus. Eu não sei o que você está passando aqui ou na live, eu não sei. Como aquele profeta, olha que eu acho legal isso. Ia lá, o profeta, ele errou. Não, ele é humano também. Quando ele viu uma mulher cedo, lá, batendo boca, parecia que ela estava bêbada. E ela devia estar assim, igual bêbada. Nem ele conseguiu ver, nem ele conseguiu entender. Eu não consigo entender, eu não consigo ver o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei, eu confesso para você, eu não sei. Se Deus não me revelar, eu não sei. Deus não revelou para ele não sabia. Mas Deus sabia o que Ana estava passando. Pegou? Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Aí ele está dizendo para você, filho, filha, pegou a chave de Ana, as 5 chavinhas, é só orar, quebrantar. Gente, é aqui, levantou Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, demorando-se ela na oração perante ao Senhor. Portanto, Ana só no coração falava, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Ou seja, Ana não está fazendo oraçãozinha não. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, me dá um filho aí. Não. Senhor, tu sabes que eu preciso, Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda. É clamor, é quebrantamento. Às vezes você está passando por uma fase difícil, tu fica com a tua oração de criança. Clamor, súplica são necessários em momentos de tribulação. Conclusão, nesta mensagem aprendemos 5 características da vida de Ana. Enfrentar, seja o que for, e nunca se entregar. Ser humilde, quebrantado de coração. Isso e esses atributos fazem toda a diferença na vida daqueles que querem verdadeiramente receber algo de Deus. Então, que estas 5 características que você aprendeu hoje de Deus, da parte de Ana, na palavra do nosso Deus, possa nortear a sua vida. E o problema que você está passando, eu vou orar,
para que seja conforme você tem pedido ao Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela sua vida. Nós vamos ceiar e depois vamos fechar orando pela nação, tá bom? Feche seus olhos, estende a sua mão como se fosse para receber. Vai colocando diante de Deus qual é a tua dor, o que você precisa. Aqui, pastora, é o que você deseja, o que você quer que seja resolvido. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo e também na live, aqueles queridos irmãos e amigos que acompanham e prestam culto ao Senhor, ouvindo, atentos à tua palavra e à tua orientação, através dessa grande mulher, que foi uma mulher sofredora, mas que ensinou a mim como homem e as mulheres como exemplo. Pai, em nome do Senhor Jesus, vê aquilo que os teus servos precisam, Deus, e nesta hora, debaixo da tua poderosa palavra, com a autoridade a mim concedida no mundo espiritual, como ministro do teu evangelho, como sacerdote do Senhor neste lugar para interceder pelo povo, eu declaro em nome de Jesus que seja feito assim como o teu servo e como a estão pedindo, que o que eles precisam sejam feitos pelo Senhor. Portanto, eu os abençoo em nome de Jesus. E quem crê e recebe, diga amém. Que o Senhor faça conforme você tem pedido.